forma generosa da natureza, o braço confortante da noite, a sabedoria das cidades, o poder do voo de uma águia, a alegria de uma manhã domingo. E as pessoas que estão aqui e que não conhecem, venham participar conosco. Nós temos uma tradicional festa de São Miguel no próximo dia 26. Aonde 400 anos atrás, Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, os mandamentos. Deserto, monte, significa encontro com Deus. Lá onde encontrou Deus. E Elias vai lá, se esconde na gruta, e o que ele diz para Deus? Deus, o sentido da minha vida acabou. Olha, eu tive que fugir, deixar ali o meu povo, eu estou sendo perseguido. Olha, os meus companheiros todos mortos. Acabou a minha vida, o que eu vou fazer? Eu quero a morte. E o que Deus diz ao profeta? Deus diz: espera, se prepara que eu vou ao teu encontro. Uma primeira coisa na vida de fé é espera, esperança. Vocês não estavam esperando o padre para a missa? Vocês vão ao banco, não precisa esperar na fila. Vão a um hospital, não precisa esperar a consulta. Vai ao mercado, não precisa esperar a fila. Nossa vida é feita de muitas espécies. E nesta espera, Elias estava achando que Deus iria se manifestar nos grandes fenômenos, porque os deuses de Jezabel eram assim, era a manifestação nos grandes fenômenos. E Deus aqui está corrigindo a mentalidade do seu povo. Veja, Elias esperou, veio aquela forte tempestade. Olha a força do vento. Ninguém pode contra o vento. O que nós estamos a ver acontecer nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui próximo de nós? Quando vem o vento, não tem o que fazer, acaba, destrói tudo. É algo imponente. Mas Deus não estava neste vento, nessa tempestade. Depois vem o fogo. Olha o que o fogo faz. E hoje Jesus termina esta missão e diz aos discípulos: entrem no barco e vão para outra margem. Ou seja, nossa missão continua. Vamos para outra missão. Vão indo que eu vou me encarregar de despedir as multidões. Depois de muito trabalho, o cansaço acompanha. Mas o que Jesus faz com tudo isto? Jesus volta para casa para assistir uma série de filmes? Não. O que é que ele faz? A sós, sobe no monte para rezar. É isso que diz o Evangelho? Sim. Sobe a sós para rezar. E eu pergunto para vocês: Jesus precisava rezar? Deus precisa rezar? Jesus não é Deus? E ele precisa rezar? O que é a oração? É uma relação, um diálogo. Jesus é aquele que sempre está em relação ao Pai. Está a escutar para compreender e poder ser fiel até o fim. A oração, sim, Jesus precisava rezar por quê? Porque esta relação de diálogo, de escuta, para se manter na fidelidade até o fim. E Jesus está a rezar por quê? Pelos seus, ou seja, por mim, por você.
pela nossa fragilidade. E nesta catequese que Jesus está a nos dar, eles estavam no barco, sozinhos. Jesus está preparando os seus discípulos para viverem sem a sua presença física. O barco está lá no mar, indo devagar, porque as ondas eram contrárias. A barca não conseguia avançar conforme eles estavam esperando. Era madrugada. 3 da madrugada, Jesus vem andando sobre o mar em direção a eles. Quem é que consegue andar aqui na represa por cima? Alguém de vocês conseguem? Não, se a gente ir lá, a gente afunda, se afoga. Só Deus. Ele vem ao encontro da sua barca, da sua comunidade, da sua igreja. E os que estão no barco, o que é que fazem? Se desesperam, ficam com medo, e eles gritam. Um primeiro grito que vem do medo, o grito de se depararem com um fantasma, como desconhecido. E como é que Jesus acalma eles? Como é que eles reconhecem Jesus? Ouviram bem o Evangelho? Como é que eles reconhecem Jesus? Quando Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. É um texto pós-pascal. Desde a ressurreição, Jesus diz: sou eu, coragem, não tenhais medo. Eles reconhecem Jesus ao escutar a palavra. Uma criança pequena, quando uma criança está longe dos seus pais e se depara com algo que coloca medo, o que a criança começa a fazer? Gritar, não é assim? Se assusta o medo, faz gritar. E quando é que a criança se acalma? Se ela está perdida, quando é que ela consegue se acalmar diante do medo? Quando ela escuta a voz do pai ou da mãe. Aquilo conforta, traz segurança, traz refúgio. Eles estão por perto, não precisam ter medo. É isso que Jesus faz com a sua pequena comunidade. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Pedro diz: mas é você mesmo, Jesus? Se é você, então me fale para eu ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro diz: eu vou. Desce da barca e começa a andar em direção a Jesus, sobre as águas, sobre o perigo, sobre aquilo que ameaça. Ele está a andar, está tudo bem, andando, e de repente, o que é que faz ele afundar? Enquanto ele está caminhando em direção a Jesus, tudo vai bem. Quando ele sentiu o vento, quando ele sentiu o vento, ele se depara com aquilo que ameaça, olha para o problema, e o que acontece nesse momento? Começa a afundar. Quando nós nos focamos de maneira demasiada no problema, nós afundamos. Mas o que Jesus faz? Jesus diz: bem feito, você não ligou, eu te falei tanto, te expliquei tanto, você não quer aprender, então afunda. É isso que Jesus faz? O que Jesus faz? Logo estendeu a mão e segurou
coisa que Jesus diz: eu não te falei que eu estarei convosco até o fim? Por que é que ainda duvida? Por que é que ainda não acredita na minha palavra? Quando nós achamos que estamos no fundo do poço, a mão que nós nos sentimos nos levantar é a mão de Deus. Entram na barca, e quando entram na barca com a presença de Jesus, o que acontece? Tudo se acalma. Qual que é o ensinamento deste Evangelho? Jesus diz: vocês precisam aprender a caminhar sem a minha presença física, sabendo que eu estou todos os momentos com vocês. Cristo nosso Senhor, uma só voz. Celebrar é sempre trazermos no altar do Senhor a memória, a história, as virtudes, os frutos que hoje nos sustentam da caminhada dos nossos antepassados e principalmente ensinar e nos transmitem a fé, o trabalho, a dignidade. Deus abençoe esta comunidade, a todos os nossos pais e que também possamos bem viver esta semana da família. Então, dignai-vos, Senhor,
força em todos os momentos de tribulação. Aos pais, às mães, para que nunca falte a sabedoria e a acolhida, concedei a saúde, a proteção, livrai-nos de todos os males e perigos, pela intercessão do Filho e Espírito Santo. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Viva Braspol! Viva Araucária! Viva o Padre Provincial! Bom dia. Como que o senhor se sente nesse seu trabalho de restaurar essa memória que até a princesa Isabel esteve aqui? Uma honra, uma felicidade em estar preservando a igreja São Miguel. O nome completo do senhor? João Paulo Gávila. Bonito. Mas também temos que fazer um trabalho para ela ficar cheia, né? Sempre tem que convidar o pessoal para sempre estar participando.